É um tempo de celebrar o que o Senhor fez. É um tempo de celebrar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. É um tempo de profetizar, é um tempo de se alegrar do que o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida. Não é um tempo mais de ficarmos sentados e aqui simplesmente achando que o Senhor não quer que façamos nada. O Senhor quer nos usar no nosso trabalho, quer usar na casa, quer usar na rua. É com muita alegria que nós estamos aqui para falar um pouco mais daquilo que nós temos aprendido neste lugar, que nós temos aprendido na casa do Senhor. Eu queria saudar a todos a paz do Senhor. Seja bem-vindo, aos que estão de forma online também. Amém. É muito temor que a gente sobe aqui em cima para pregar a palavra, para ministrar o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu queria que os irmãos abrissem 2 Crônicas 34, que diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Feche os seus olhos para que a gente possa estar orando e que o Espírito Santo esteja no seu coração, declarando, e que você possa ouvir a voz dele. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pela vida dos teus irmãos que aqui estão, porque nós sabemos que de nada somos. E é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos usa, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por estarmos aqui. E em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, falar no coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Quando o Senhor me levou a ministrar sobre Josias, em dezembro, o Senhor falou comigo nesse texto. E eu não entendi o que o Senhor queria naquele dia. Acho que foi em dezembro, novembro. E eu anotei tudo que o Senhor tinha falado ao meu coração sobre Josias. Daí no decorrer do mês ali, eu já estava pensando no tema da ministração, do tema do primeiro culto nosso do Ministério Infantil, que vai acontecer semana que vem. E Deus me deu o tema Celebrai, em cima da palavra de Josias. E quando eu começo a ler sobre a história de Josias, contando um pouco daquilo que Josias foi, né, para vocês, irmãos. Josias, ele se tornou rei de Judá com 8 anos de idade. Então, com 8 anos de idade, meu irmão, uma criança era rei de Judá. Com 8 anos de idade, uma criança tem autoridade delegada por Deus para reinar. Você consegue compreender o que é isso? Uma criança de 8 anos tendo autoridade vinda dos céus para reinar uma nação. E por que ele reinou tão cedo? Que foi após o assassinato do seu pai, o rei Amon, e reinou por 31 anos. Ele também, Josias, ele é mencionado na genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. Josias foi um dos últimos reis de Judá, antes do exílio ali da Babilônia. Ele se dedicou a servir a Deus e eliminar toda a idolatria daquele tempo. Então, se você for ler os textos antes, que está ali em 2 Crônicas, você consegue compreender os reis que estavam naquela época. E aqueles reis, eles adoravam outros deuses. Eles adoravam outros monumentos, né? Então, lá eles tinham estátuas e ali eles adoravam outros deuses, sacrificavam crianças. Sacrificavam pessoas, sacrificavam animais para aqueles deuses. E quando rei Josias começa a reinar, a morte do seu pai, após a morte do seu pai, ele começa a ver todas essas coisas. O avô de Josias era Manassés. Manassés, ele é considerado um dos piores reis da época. Mas o seu pai, Amon, ele foi considerado pior ainda. Tanto que ele reinou em torno de 2 anos naquela época. Então,
Manassés já era um rei, o seu avô, um rei péssimo. Amon, pior ainda. O avô de Josias era cruel, ele era perverso. Para vocês terem noção, ele queimou seu filho em holocausto a um Deus. Ele fazia tudo que desagradava ao Senhor. Recorria a médiuns, deuses, levando o povo de Deus a pecar. Então, se um rei peca, o seu povo também vai pecar. Porque ele era o rei, ele tinha uma autoridade ali naquele lugar. Então, ele levou o povo também a pecar. Derrubou muito sangue inocente. O pai de Josias, Amon, seguiu o que seu pai fazia, Manassés. Alguns falavam que Amon era pior que o seu pai, por isso reinou 2 anos. Se você começar a analisar a situação de Josias, você fala, o que vai dar esse menino? O que esse menino vai ser? Reinando com 8 anos, com um avô e um pai nessa situação. O que vai ser deste povo? E quando você começa a ler as escrituras que está lá em Crônicas, você consegue compreender que Josias, ele não fez isso. Lá em 2 Crônicas 34, o 2 fala assim, né, que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 31 anos e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Seguiu exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado e nem para o outro. Algumas versões diz o seu pai Davi. Mas como que esse menino sabia de Davi? Com 8 anos. Como que ele sabia? Quando ele começou a ler as escrituras. Ele começou a compreender o que estava escrito. Quem era Davi. E ele começou a fazer aquilo que estava escrito e aquilo que Davi fez. Davi foi um bom rei. Mas Josias, como ele não veio de uma casa que tinha muitas referências, mas ele entendia que ele não era um escravo. Porque na palavra do Senhor nos diz, Romanos 6,13, não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois estavam mortos e agora têm vida nova. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Em Romanos 6,16, a palavra do Senhor fala assim, vocês não sabem que se tornam escravo daquilo que escolhem obedecer. Podem ser escravo do pecado que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Romanos 6,22, a palavra do Senhor fala, agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta à vida eterna. O que Josias fez? Josias conseguiu compreender que ele não era mais escravo. E ele foi entender a palavra do Senhor, o que estava escrito sobre Davi, e ele trouxe àquele tempo a palavra certa, a palavra correta. E o que aconteceu lá em 2 Crônicas 34, do 2 ao 3? Esse rei, ele não aceitou dar continuidade a uma vida arruinada. Ele não aceitou mais, porque a geração do seu pai, a geração do seu avô era arruinada, porque eles estavam adorando outros deuses, eles estavam adorando, fazendo holocaustos a outros deuses. E esse tempo, ele mudou toda a trajetória de um povo. O rei não aceitou dar continuidade numa vida arruinada. 2 Crônicas 34, do 2 ao 3, fala assim, ele fez o que era certo do Senhor, seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. E no 8º ano do seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus do seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar. Um rei começa a purificar o seu povo, o seu lugar, a sua casa, o seu templo. Ele começa a purificar, destruindo os santuários idólatras, postes de Aserá. Aserá era uma deusa.
uma deusa consagrada naquela época, uma deusa uma deusa feminina naquela época, e ídolos esculpidos de imagens de metal. O que esse rei fez? Ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar a trajetória de todo um povo. Ele decidiu mudar toda uma situação que estava acontecendo ali. E ele fez a purificação do templo. Segundo a Crônicas 34, 4, 5. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Acerá e os ídolos esculpidos das imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares. Com isso, purificou Judá e Jerusalém. Existe um poder na sua mão. Existe um poder na tua decisão. Como profeta dessa casa, você tem poder para destruir altares que se levantam. Altares de pessoas que se levantam muitas vezes para querer destruir aquilo que foi entregue para você. Você é um profeta, declare, profetize na vida das pessoas. Lá em 2 Crônicas 34, do 8 ao 10, a palavra do Senhor fala assim: no 18º ano do reinado de Josias, depois dele purificar a terra e o templo, nomeou Safá, filho de Azalias, Mazeías, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor seu Deus. A minha pergunta para vocês é: vocês estão dispostos a fazer reparos e restauração no templo? Tanto o teu templo, o teu corpo, como a igreja. Vocês estão preparados? Vocês estão dispostos? Porque aqui foram nomeados homens para fazer isso, para restaurar o templo. E o quanto nós estamos dispostos para restaurar o templo? E o templo muitas vezes não fala só sobre mim, não fala só sobre a igreja, e fala sim sobre as pessoas que estão fora daqui. Restaurar as pessoas que não conhecem a Jesus, que não reconhecem Jesus como o único Salvador. Então vocês estão preparados para isso? Vocês estão dispostos a fazer isso? Porque nós temos que estar dispostos. Porque esse rei, ele destruiu todos os altares levantados naquele tempo, para que as pessoas reconhecessem Deus, reconhecessem quem era Deus naquele lugar. E foi isso que eles fizeram. E ele nomeou pessoas para isso. Nomeou pessoas para que eles purificassem a terra e que eles restaurassem. Então, primeiro aconteceu a purificação e depois a restauração. Traga essas pessoas para a igreja, traga esse povo para a igreja, traga esse povo que está lá fora, que não conhece Jesus, tragam eles para a igreja para que eles sejam purificados e para que eles sejam restaurados. Porque é na igreja que restaura, é na igreja que purifica, é a igreja que faz a diferença na vida da pessoa, é a igreja que trata, que cura as feridas. Não existe outro lugar a não ser a igreja. Se a igreja não curar, não tem outro lugar que vai restaurar, que vai purificar e que vai restaurar o povo. Lá em 2 Crônicas, no 34, do 12 ao 13, fala assim: os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade e sob uma liderança. Estamos dispostos a fazer a obra com fidelidade e sobre uma liderança? Porque aqui em Crônicas é muito claro isso. Os trabalhadores realizaram a obra com uma fidelidade sob uma liderança. Está escrito 2 Crônicas 34, 12. Nós estamos dispostos a conseguir compreender, a entender a liderança de Deus sobre a nossa vida? A liderança do que Deus quer fazer sobre mim? Quando Deus me manda fazer alguma coisa, eu sou obediente a fazer, e eu vou lá e eu faço porque Deus me mandou fazer? Porque às vezes, muitas das vezes, nós achamos que nós somos incapazes de fazer isso. Somos incapazes de dar uma palavra por irmão, de orar por um irmão, porque eu me sinto tão pequeno. Eu sou tão incapaz.
Mas você tá disposto a fazer a obra com fidelidade. Porque quando a gente faz a obra com fidelidade, nós fazemos sobre a liderança de Deus. Nós fazemos sobre a liderança do que Deus é na minha vida. Quando você é fiel, você faz sobre a liderança do Senhor. Não tem como não fazer se você não estiver sob a liderança do Senhor. Então esteja debaixo dessa liderança de Deus. Esteja sobre essa liderança fazendo com fidelidade. Porque o Senhor vai reconhecer o que você tem feito. Ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliaram como secretários, oficiais e guardas das portas. Irmãos, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo na casa de Deus. Eu já preguei isso na última vez que eu falei sobre as pedras. Que aqui tem várias pedras que elas estão encaixadas em cada lugar. Lá também era a mesma coisa. Tinha trabalho para todo mundo e nós temos trabalho, irmão. Nós temos muito serviço. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos muito o que fazer. E o que acontece lá em 2 Crônicas 34:14? Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei, escrito por Moisés. Euquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Euquias entregou ao livro a Safã. O que este homem fez? Ele levou o livro para o rei Josias. E o que aconteceu lá em 2 Crônicas 34:18? Safã também disse ao rei, ao sacerdote Euquias, e me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu, quando o rei escutou o que estava escrito na lei, ele rasgou as suas roupas. Por que ele rasgou? Ele fez uma troca de vestes. A gente foi ministrado esses dias sobre troca de vestes. Porque quando ele rasga as suas vestes, ele consegue compreender e visualizar o pecado do povo. O pecado daquele povo e o que aquele povo fez. E ele rasgou aquelas vestes, para que ele tivesse outras vestes. 2 Crônicas 34:31. O rei tomou o seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Um rei jovem, com 8 anos, começou a entender a palavra que estava escrito sobre o rei Davi, e ele renova uma aliança com Deus. Você é um rei, você é um sacerdote, e você tem poder para renovar alianças com Deus. De pessoas que não conhecem a Jesus. Você tem o poder de declarar e fazer e ter atitudes para renovar alianças, alianças que estão quebradas diante do Senhor. Comprometeu-se a obedecer o Senhor e a cumprir os seus mandamentos e preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. E prometeu cumprir todos os termos escritos naquele livro. Ele prometeu ao Senhor. E depois recebeu a resposta de Deus. O rei Josias reuniu um povo de Judá e renovou a sua aliança com Deus. E todos que estavam naquele lugar se comprometeram a obedecer a Deus, rejeitando todos os deuses falsos. Josias retirou todos os ídolos daquele lugar do templo e fez uma grande celebração. É aí que o Senhor falou comigo sobre o tema do culto da Páscoa das crianças. Celebração. Meu irmão, minha irmã, é um tempo de celebração. É um tempo de celebrar o que o Senhor fez. É um tempo de celebrar aquilo que está escrito na palavra do Senhor. É um tempo de profetizar. É um tempo de se alegrar do que o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida. Não é um tempo mais de ficarmos sentados e aqui simplesmente achando que o Senhor não quer que façamos nada. O Senhor quer nos usar no nosso trabalho, quer usar na casa, quer usar na rua. Uma palavra, um abraço,
um sorriso. Cada um Deus usa da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus falar com você para que você celebre o que Ele é e que as pessoas vejam que você está celebrando. O rei Josias, ele promoveu uma grande adoração ao Senhor. E Josias tinha muitas características. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala. Nós conseguimos entender na palavra, quando a gente começa a ler ela, que nós se tornamos aquele que eu adoro. E se eu adoro a Deus, eu me torno cada dia mais próximo ao Senhor. Eu sou igual a Deus, porque eu adoro a Deus. E o que o rei Josias fez? Ele começou a destruir todos aqueles altares que estavam levantados. Por quê? Porque quem ele queria adorar naquele tempo era Deus, unicamente Deus. Por isso que ele rasgou a veste, porque quando ele rasga aquela veste, ele consegue colocar outra veste e dizendo, eu vou adorar a Deus, unicamente a Deus. Então eu me torno igual quem eu adoro. Os filhos são iguais aos pais. Os filhos são iguais aos pais. Se teu filho, se o pai mente, a criança também vai mentir. Se a criança peca, se o pai e a mãe pecam, provavelmente também. Só que a gente começa a ministrar na vida dessas crianças e eles mudam uma situação. O que aconteceu com o rei Josias? O rei Josias mudou essa situação. Ele mudou porque ele começou a enxergar, ele poderia ser um improvável. Ele poderia ser igual ao pai, igual ao avô, mas ele não fez isso. Ele não foi igual a eles. Quem suporta grandes processos, viverá grandes propósitos. Então, rei Josias provavelmente deve ter tido um grande problema quando ele começou a destruir aqueles altares. Eu não consigo visualizar e compreender que isso não aconteceu. Um levante das trevas, alguém falando mal do rei Josias, alguém falando que ele estava fazendo errado, que o pai e o avô dele estavam certos. Eu não consigo compreender que isso não aconteceu com Josias. Porque se acontece comigo e com você, provavelmente aconteceu com ele. Um levante dizendo que ele estava errado. Mas não, o que ele fez? Ele suportou o processo e ele continuou naquela caminhada, destruindo os altares que foram levantados. Ele destruiu todos os altares, ele purificou aquele lugar. E ele reconstruiu aquele lugar. Porque o arrependimento é uma mudança de mente. O arrependimento é uma metanoia, é uma mudança, quando eu consigo mudar realmente quem eu sou. E Josias fazia algo muito, eu creio assim, que com as atitudes, eu acredito que ele não era um homem, assim, lendo ali, eu não vejo assim momentos onde ele fala muito. E eu consigo entender que nós não precisamos falar muito. Pregue o evangelho, mas se preciso for, irmãos, se preciso for, use palavras. Pregue o evangelho, se preciso for, use palavras. Não precisa você usar muita palavra, porque você só precisa ser. Você só precisa ser. Não use muitas palavras. Deixe as pessoas verem quem você é, quem você está estabelecido, qual é a rocha que você está. E Josias pregava a palavra com atitudes. Por saber da promessa, ele se movimentava. E quem tem promessa, meu irmão, se movimenta. Quem tem promessa, se movimenta. Quem tem promessa, começa a crescer na palavra, começa a entender, começa a ler mais, começa a buscar mais. Começa cada dia mais, ter mais sede da palavra do Senhor. Começa cada dia mais ler, ter mais profundidade. Porque não adianta ler se você não tem profundidade. Não adianta ler se você não tem aquele momento seu e Deus. Deixar Deus falar, pegar as escrituras, se alimentar dela cada dia, para que a profundidade da palavra do Senhor te constranja. Porque a palavra, quando ela é profunda na minha vida e na sua vida, ela nos constrange.
A palavra nos constrange, ela nos exorta, ela nos ensina e ela nos levanta. É isso que nós temos que fazer. Josias, eles tinham uma mente transformada e ele se movimentava naquele povo. Ele começou a destruir aqueles altares e ele começou a se movimentar. Por que ele começou a se movimentar? Porque ele teve profundidade, porque ele buscou o Senhor, porque ele começou a entender quem era Davi. Ele olhou para o seu passado e falou assim: não, eu não vou ser que nem meu avô, eu não vou ser que nem o meu pai, eu vou ser diferente. Eu vou fazer esse povo, eu vou fazer essa nação reconhecer o Deus como Salvador. E Josias foi influência naquele tempo. A influência, o in de influência, é uma preposição utilizada para indicar tempo ou lugar. O seu significado depende do contexto ao qual se aplica, podendo ser exemplo, de dentro. A fluência é o fluir. A fluência é a capacidade de se comunicar de forma eficaz em um determinado idioma. É a habilidade de falar, escrever, entender idiomas de uma forma natural. O fluir é correr, deslizar em estado líquido, jorrar, escorrer água em direção a uma foz, transcorrer, passar sem dificuldades. Então fluir é isso, fluir é o que passa, é o que vai, é leve. Uma referência sobre influência para vocês. Josias foi uma influência naquele tempo. Lucas 1:41, que fala assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê... Então, o que aconteceu? Isabel chegou e ouviu a saudação de Maria. Graça e paz, irmão. O que aconteceu com o bebê? Só quando chegaram perto. O bebê se agitou no ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Influência é isso. Josias teve influência sobre aquele povo. A influência é quando o que habita em mim flui, vai para o outro. É quando as pessoas estão sendo influenciadas para gerar conexão. O que aconteceu ali? Isabel fica cheia do Espírito Santo para gerar conexão com aquele povo, gerar conexão com aquele povo que João Batista ia começar a batizar, que João Batista ia começar a orar, que João Batista ia começar a declarar, para gerar conexão com aquele povo que ia reconhecer quem era Jesus. Porque João Batista, ele faz a abertura para que Jesus venha, para que Jesus faça o que ele tinha que fazer. Uma influência e conexão nunca vista antes. Só de se achegar perto da outra, só de dizer a paz do Senhor, só de dizer, ela foi influência para aquele momento. Então o que estava dentro de Maria influenciou a vida de Isabel, o ventre de Isabel. E quando Isabel ouvia essa saudação, Isabel ficou cheia. Meu querido, é o ano de gerar influência. É o ano de gerar conexão nesta igreja. É o ano de gerar conexão com pessoas. É o ano de trazer pessoas e trazer a conexão de jovens, adolescentes, juniores, idosos, anciões, crianças. É um tempo de fazer conexão, é um tempo de fazer influência. Com a influência você cria conexão com pessoas, conexão com vidas. E é o tempo de fazer isso, é um tempo de fazer conexão, é um tempo de declarar isso. E como eu falei para vocês, a celebração foi o tema que Deus me deu do culto da Páscoa, em cima do texto de Josias, porque está lá em 2 Crônicas 35:1. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o cordeiro pascual foi abatido no 14º dia do primeiro. Josias também nomeou sacerdote para suas atribuições e o encorajou ao realizar o trabalho no templo do Senhor.
eu encorajo vocês a realizar o trabalho no templo do Senhor. Eu encorajo vocês a serem profetas nessa casa, a profetizarem, a orar, a declarar como nunca antes. Eu encorajo vocês, nós encorajamos como igreja, uns aos outros, que um possa encorajar o outro, levantar o outro, para que o outro tenha realmente um reconhecimento diante do Senhor e que as pessoas vejam que Ele é influência e trazendo as pessoas para a casa de Deus. E por isso nós precisamos celebrar. Por isso nós precisamos celebrar. E aquele momento foi um momento de celebração. E Josias providenciou a celebração da Páscoa. Ele ultrapassou todas as Páscoas celebradas desde o profeta Samuel. Porque desde a época do profeta Samuel, a Páscoa não tinha sido celebrada. Ela não era mais celebrada naquele povo. Ela não era mais. Então o que Josias faz? Ele lê as escrituras, ele pede perdão, ele vai lá, ele faz a aliança de novo com Deus e ele vai lá e começa a celebrar a Páscoa de novo. Ele começa a celebrar aquilo que era para ser feliz, que era para ser alegre. A celebração da Páscoa era algo primordial para Josias naquele tempo. E a celebração da Páscoa significava o retorno da verdadeira adoração. E por isso ele movimentou grandes pessoas. Ele fez um grande movimento. Quem tem palavra tem movimento. Quem tem palavra se movimenta. Quem tem palavra caminha, cresce, se desenvolve. Quem tem palavra não tem como ficar parado. Não tem como ficar parado. Porque a celebração não era realizada há anos. E essa celebração não apenas restaurou as práticas religiosas, mas ele simbolizou um reavivamento do espiritual em Israel. Então ele reavivou algo. Vocês são instrumentos de influência para reavivar algo no povo de Deus. Eu não estou falando sobre a igreja não, só sobre a igreja. Vocês são um instrumento para isso. Como está escrito em Isaías, vocês são um tenaz na vida das pessoas, para que as pessoas sejam avivadas novamente, para que elas olhem para o Senhor e falem: é só o Senhor que eu preciso, não há nada mais além do que Ti, é só o Senhor que eu preciso. Então vocês são um povo que vai trazer o reavivamento para muitas vidas. Celebrar é a forma que significa promover, enaltecer. Então nós temos que celebrar o Senhor. Nós temos que celebrar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Por quê? Porque nós conseguimos entender o que é celebrar. Porque quando a gente começa a ler lá em Gênesis, nós conseguimos ver o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando a gente olha lá para trás, que está escrito nas Escrituras, nós conseguimos compreender que Deus de Abraão, Ele fala, Deus de Isaac, Ele cumpre, e o Deus de Jacó, Ele estabelece e Ele sustenta. Então o teu ministério está sendo sustentado, porque Ele já falou, já cumpriu. Então agora Ele vai sustentar. Não tem como Deus não sustentar, porque está escrito na palavra. Está escrito, Ele vai sustentar aquilo que Ele te prometeu, porque Ele já prometeu, Ele já cumpriu. Então agora Ele vai sustentar. Ele vai sustentar o que Ele te falou. Ele vai sustentar, Ele vai estabelecer o teu ministério. E Ele vai sustentar dia após dia, mesmo que venha lutas, mesmo que venha adversidades, mesmo que venha levante das trevas contra a tua vida, levantes contra o teu ministério, contra aquilo que você fala, quando você sobe no altar ou quando você está fazendo algo para o Senhor. Porque as trevas se levantam, a nossa luta é contra os principados e potestades. Então nós temos que lutar contra eles, nós temos que reivindicar e nós temos que falar: vai embora, você não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou ungida do Senhor. Eu sou ungida, rei Josias foi ungida com 8 anos. E se rei Josias foi ungido com 8 anos,
Eu e você também fomos. Porque se o Senhor, a palavra do Senhor nos fala que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, desde o ventre, Ele me conhece. Se Ele me conhece, Ele já sabe quem eu seria. Ele já sabe que eu estaria aqui. Ele já sabe que eu ia falar da palavra do Senhor. Ele já sabe que nesse dia vocês estariam aqui para ouvir o que Deus tem para falar para vocês. Então, agora é um tempo de celebração. Deus fala, Deus cumpre, Deus estabelece e Ele sustenta na vida de vocês. Em Atos dos Apóstolos, até hoje eu mandei um texto no grupo das mulheres. Foi algo muito profundo e falou muito com o que Deus está falando aqui na palavra, né? Que é abrir os ouvidos. E Atos dos Apóstolos 2,14 fala assim: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, que ele fala ali sobre a vinda do Espírito Santo. E em alta voz, a multidão, ouçam com atenção. Então ouçam com atenção quem vocês são. Ouçam com atenção o que Deus vai fazer. Ouçam com atenção. E ali ainda ele diz: todos vocês, povo da Judeia, habitantes de Jerusalém, escutem. Não precisa nem você enxergar. Você precisa só escutar. Só escute o que Deus tem para falar para você. Só escute o que Ele tem para fazer na tua vida. O que Ele quer fazer na tua vida. Mas diante disso, de toda essa celebração da Páscoa, o que mais fala ao meu coração é sobre a última Páscoa. São 2 textos que é muito profundo, que entra em alinhamento em relação à Páscoa que Josias retorna a fazer. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João à frente: vão e preparem a refeição da Páscoa, para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparamos? Perguntaram. E ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar e digam ao dono: ó mestre, pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande ao andar superior, e lá estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, e Jesus estava ansioso para comer a refeição com os seus discípulos. Jesus está ansioso para comer a refeição comigo e com você. Jesus está ansioso para a volta dele. Mas ele precisa de mais pessoas, porque ele não quer só eu e você. Ele não quer, ele quer mais. Ele quer todos. Ele quer todos o povo dele. Todos. Porque a descendência de Abraão multiplicou como areia. E se Deus fala lá no início sobre essa multiplicação como areia, como estrela do céu, são todas as estrelas, são todas as areias que estão por aí perdidas. Não é só eu e você, porque Ele está ansioso pelo retorno dEle. Ele está ansioso para que Ele nos veja novamente, que Ele nos veja e Ele celebre a Páscoa comigo e com você. Ele quer celebrar a Páscoa comigo e com você. Então, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhe digo agora, eu não voltarei a comê-la até que lhe se cumpra o reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois disso: tomem isto e partilhe entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança. Uma aliança foi restaurada no tempo de Josias, mas veio Jesus para dizer que este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramada por sacrifício de vocês. Mas antes de tudo isso, o Senhor está ansioso. E tem mais um texto que está lá em João 20. Já vou pedir para o Ministério do Louvor subir.
está em João 20. Por isso que eu falo para vocês que quando o Senhor, lá em dezembro, me levou a ler este livro de crônicas, eu não conseguia entender o que o Senhor estava fazendo nesses últimos anos, comigo, com a minha família, e aquilo que o Senhor tem feito a cada dia sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E eu consegui entender o que o Senhor estava me levando, qual eram os textos da palavra que o Senhor estava me levando para cada situação, cada culto, porque o culto do ministério infantil, meus irmãos, é algo extraordinário. E o Senhor fala da mesma forma que Ele fala num culto normal, que a gente fala aqui, né, de sexta e de domingo. E o Senhor dá o tema assim. O Senhor dá o tema. E Ele me deu esse tema, celebrar. João 20:11, a palavra do Senhor fala assim. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. As crianças já devem saber, porque nós vamos fazer uma encenação em cima desse texto, que diz assim: Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira aos seus pés, do lugar onde estava o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, e disse: se o Senhor o levou embora, diga-me aonde o colocou, que eu irei buscá-lo. Ela ansiava, queria buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone. Ela escutou, ela reconheceu Jesus, ela reconheceu por ouvir, porque ela estava de costa. E ela reconheceu a voz, pois que aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre em mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: vi o Senhor. E então contou o que havia falado. Jesus aparece aos seus discípulos, e ao entardecer do primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por meio de líderes judeus. E de repente, Jesus surgiu no meio deles e se encheram de alegria. A palavra do Senhor nos fala em Atos 2, eu acho que é 28. Coloca para mim aí, Luiz, para me ver se é o texto que... Tu me mostraste o caminho da vida e me encherá com a alegria da tua presença. O que aconteceu ali? Lá no 19 em diante, ali no 20, então, enquanto falava, mostrou-se as feridas e eles se encheram de alegria. Se encha de alegria nessa noite. Comece a celebrar aquele que vive, aquele que é eterno, que você anseie por ele como uma corça. Porque lá em Salmos 18:33 a palavra fala assim, Davi, ele faz essa comparação entre os penhascos perigosos, as trilhas difíceis, porque naquela época tinha muito lugar difícil para caminhar, tinha muito lugar difícil, mas ele fala que nós temos que ser como uma corça. Em Salmos 18:33 fala assim: torna os meus pés ágeis como a corça que me sustenta quando eu ando pelos montes. 2 Samuel também é o mesmo texto que fala assim, 2 Samuel 22:34, que é um cântico de louvor de Davi, no dia em que o Senhor livrou ele de todos os inimigos, todos. No dia que o Senhor livrou ele de todos os inimigos, não foi um, foi todos. Naquele dia, Davi, ele canta: torna os meus pés ágeis como a da corça que me sustenta quando eu ando pelos montes. Seja como uma corça. Tem autoridade de falar, tem autoridade de profetizar. Você é filho, você tem direito.
Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.